Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael Anthony e hoje nós vamos abordar um assunto um pouco corriqueiro. Todo mundo sabe que precisa, ter um entendimento mais completo sobre esse assunto, mas acredito que a grande dificuldade aí dos traders que estão começando é saber como gerenciar, é saber como executar isso da melhor maneira. Esse assunto é o stop. No último vídeo que eu soltei no canal, eu abordei exatamente sobre os tipos de ordem aceitos pela B3. E um desses tipos de ordem é a ordem stop, seja ela para encerrar uma operação, perdedora ou ganhadora, ou para entrada até na operação se usa uma ordem stop. Mas no primeiro momento nós vamos falar aí sobre o stop loss, sobre o stop financeiro, ok? Eu, particularmente como educador, tendo ensinado milhares de pessoas dentro de uma abordagem educacional, eu percebi que com o tempo as pessoas têm dificuldade, seja ela mental ou seja operacional, de assumir o stop loss. Isso não é novidade para ninguém, tendo em vista que ninguém gosta de perder. O trabalho que eu faço no dia a dia é trazer uma outra abordagem emocional em cima desse assunto, até para ressignificar aquele sentimento de estopar a operação. Nós vemos muito ao longo do tempo as pessoas serem mais corajosas na perda do que no ganho. Então, quando ela entra na operação e essa operação não desenvolve ou começa a desenvolver mais lentamente, ela tende a cortar o ganho dela devido ao medo de que essa operação, que seja ganhadora, se transforme em uma operação perdedora ou até mesmo no 0 a 0. Então ela acaba cortando essa operação ganhadora, não potencializando assim tudo que poderia ganhar. Ao contrário, quando essa operação começa a ir para trás, existe aquela crença que ela pode voltar, e ela para de trabalhar a conjectura mental, o raciocínio lógico, e vira torcedor do mercado, e com isso fica à mercê da própria movimentação do mercado para aquela perda seja cortada. Na verdade, eu acredito o seguinte, e eu sempre passo aos meus alunos, tá? Depois que eu ressignifiquei essa questão do stop, as coisas começaram a facilitar na minha vida, e eu acredito que isso pode acontecer com vocês também. O stop, o stop loss, ele não é uma perda, pelo contrário, ele serve para que a operação, a intenção operacional não vire uma perda financeira. Por que eu digo isso? Porque quando nós entramos na operação, o correto é que nós tenhamos muito bem identificado e muito bem claro na nossa cabeça, dentro da nossa estratégia operacional, qual que vai ser o ganho e qual que vai ser o stop. Então, logo, nós temos aí, dentro desses diferenciais, um risco-retorno muito bem calculado. O payoff ele tem que ser positivo para que seu operacional seja saudável. Então, quando você ganha, você tem que ganhar mais do que você aceita de custo, vamos por assim dizer, para entrar na operação. Então, eu enxergo a ordem stop como um custo, como um ingresso para participar daquela oportunidade naquele momento. Lembrando que nós não temos controle sobre a movimentação do mercado, mas nós temos controle sobre as nossas operações, concordam? Então, gerenciar o que nós estamos dispostos a fazer é importantíssimo. Dentro do meu mindset operacional, eu costumo entrar em operações onde eu tenho alvos muito bem definidos e se encaixam, no mínimo, de 1 a 2 vezes maiores do que o stop loss. Por quê? Porque por mais que eu tenha um índice de acerto mediano, próximo a 50%, no médio a longo prazo eu consigo transformar isso em valor, em dinheiro. Eu consigo ficar positivo. Por quê? Porque quando o trade dá certo, o ganho ele compensa o stop loss e dá mais um pouco de dinheiro, no mínimo o dobro, porque eu estou vislumbrando um payoff de 2 para 1. Lembrando que certos operacionais também dificultam este raciocínio. Então vamos supor, aqueles que estão trabalhando a leitura de fluxo, que é muito difundida aqui no Brasil, trabalhando em cima do Times and Trades, onde observa-se a agressão, a intensidade da agressão para entrar junto com esses participantes e trabalha-se um alvo financeiro ou um alvo em pontos e não um alvo estrutural, a pessoa fica à mercê do mercado, ela tem medo
de deixar o mercado voltar. Então, normalmente ela trabalha operações curtas, é o famoso scalp, onde se trabalha ali 1 ponto, meio ponto, 1,5 ponto, 2 pontos, operações curtas e rápidas. E normalmente quando o mercado volta, ela sai no 0 a 0 e ela fica naquele compra e vende praticamente o dia inteiro, né? E isso traz um estresse emocional, uma carga emocional muito grande, às vezes não é saudável. Por várias das vezes, esses traders, né, que trabalham desse jeito, normalmente aceitam um stop loss 3 vezes maior do que o ganho. E isso traz uma carga emocional muito ruim, porque ele tem a obrigação de ganhar, ele tem a obrigação de estar sempre certo. Por quê? Porque quando ele perde a operação, quando a operação não vai a favor daquilo que ele está esperando, ele normalmente boicota, ele zera 3 operações ganhadoras. E isso não é saudável, porque nós sabemos que cada vez que nós entramos na operação, nós recebemos uma carga emocional. E o mercado, para o day trader, ele tem que ser fácil, ele tem que ser simples, né? Porque senão haja adrenalina e haja emocional para lidar com essa situação a médio e a longo prazo. Por isso, é importantíssimo, em um primeiro momento, saber exatamente o que busca do mercado para, em cima disso, desenvolver uma estratégia operacional, né, que seja alinhada dentro do mindset psicológico e confortável para você, para que você possa assumir, né, o risco de uma maneira muito mais tranquila. Então, nesse primeiro momento, o que é importante e o que eu vou bater nessa tecla com vocês, tá? Stop loss, ele não é perda. Na verdade, ele evita que aquela operação que não foi a favor, que não correu, né, dentro da expectativa, do esperado, vire uma perda. Na verdade, aquilo ali, o stop loss, ele é um ingresso para entrar na operação. Agora, se você não for disciplinado nesse sentido, o que era este ingresso para a entrada na operação, ele realmente vira uma perda catastrófica. E isso pode dificultar demais a sua vida e o seu dia a dia a partir dali, né, perante uma necessidade de rentabilizar aquele seu tempo trabalhando dentro do mercado. Uma outra situação interessantíssima que eu gostaria de trabalhar com vocês é quando arrastar esse stop para frente, à medida que a operação está indo em busca do alvo, né, mensurado inicialmente, antes da entrada da posição. Como eu trabalho com uma proposta estrutural, então eu tenho muito bem definido até onde o mercado pode andar a partir daquela minha entrada inicial. Normalmente eu tento fazer operações de entrada aonde o mercado esteja mais próximo desse stop estrutural, porque eu consigo assumir, né, um stop menor e buscar automaticamente um alvo maior, né? E nós temos várias técnicas para desenvolver isso. Esse gerenciamento de risco ele fica mais fácil. Então, o que tem acontecido no curto prazo com os operadores de dólar? Às vezes, a volatilidade está muito grande, né, de maneira pontual, em certos horários. Então, a pessoa entra na operação, o mercado desenvolve 10, 12, 15 pontos e ela acaba voltando esses 10, 12, 15 pontos e a pessoa estopa ali no stop gain, né, com 2 pontos positivos. Ela deixa de ganhar, né, ela deixa de colocar no bolso grandes operações, grandes quantias e ela acaba se sabotando. No médio prazo, a conta acaba não fechando. Por quê? Porque o stop loss acaba sendo maior do que aquela quantia que ela garantiu ali naquele primeiro momento. E aí, quando você vai analisar as operações, ela deixa de potencializar o ganho muitas e muitas e muitas vezes ao longo do mês ou ao longo do dia, né? E isso não pode acontecer. Então, mensurar o tamanho do alvo é importantíssimo para fazer com que você não deixe dinheiro para o mercado ou deixar com que aquela operação que esteja extremamente vencedora ou rentável volte. Lembre-se, eu falei anteriormente, nós temos controle sobre as nossas operações, mas não sobre o mercado. Então, como é que eu trabalho essa questão do stop, né, de arrastar o stop à medida que a operação vai andando a meu favor? Tá? Eu normalmente faço parcial, e essa primeira parcial é do tamanho, tá, da operação de stop. Então, se o meu stop é de 6 pontos, a minha parcial também é de 6 pontos. E à medida que o mercado vai desenvolvendo, eu vou buscando rentabilizar essas operações fazendo parciais e eu vou
andando também com o stop para essas regiões. Então, por exemplo, normalmente eu tenho 3 alvos definidos, né? Um de curto prazo, um de médio e um de longo prazo. Isso dentro de uma operação. Então, se o mercado ele para na primeira região de curto prazo, ali eu já faço a primeira parcial. Por quê? Porque ali eu não sei se o mercado vai continuar desenvolvendo ou se ele vai voltar. Então eu tiro o risco da operação naquela situação. Se o mercado continua desenvolvendo, ótimo. Então eu deixo o mercado correr. Aquela região, né, se eu tiver comprado, por exemplo, e num primeiro momento seria uma resistência, ela vai inverter o sinal, vai existir ambiguidade ali, ela vai passar a ser um suporte. Então eu vou entrar, tá, com o meu stop ali. Eu vou me proteger, eu vou arrastar meu stop que estava lá atrás, para trás daquela região importante, né, que inverteu o sinal, e a partir dali eu não deixo o mercado voltar mais. Por quê? Porque se o mercado volta daquela região, ele desconfigura a ideia inicial dele ir buscar o próximo ponto. Concordo? Então não tem porquê eu esperar o mercado voltar todo na minha cara, na minha posição de entrada, para eu praticar o stop. Nesse caso, o stop gain. Então, à medida que o mercado vai andando, eu vou arrastando o stop um a um para fazer com que aquela operação seja sempre rentável e eu esteja sempre protegido pela própria estrutura e movimentação do mercado, tá ok? A maioria dos alunos que chegaram e que chegam para mim através de outros educacionais ou de técnicas operacionais, onde elas assumem um risco-retorno negativo, elas têm muita dificuldade de trabalhar as operações vencedoras, e isso acaba frustrando ela psicologicamente e mentalmente. Praticamente trabalham duro o dia inteiro e no final da tarde estão com a cabeça doendo, estão cansados, completamente mental e fisicamente exaustos, e isso não é saudável para o médio prazo. Imagina vocês trabalharem assim 1 ano, 2 anos, onde vocês têm sempre a obrigação de acertar. Isso não é mercado, isso não é trabalhar o day trade. Na verdade, vocês estão gostando dessa roleta russa emocional, né? E se vocês não prestarem atenção em cima disso, vocês vão acabar desenvolvendo patologias mentais, tá? E fisiológicas que não são saudáveis, tá? Doenças mesmo. Então, muito cuidado na maneira como vocês operam e como vocês gerenciam as operações de vocês. Então, o mercado ele tem que ser fácil, tá ok? Eu continuo trabalhando para trazer um conteúdo diferenciado para vocês, e não é corriqueiro, né? O pessoal não fala sobre isso. Normalmente existem alguns tabus, né, sobre o que é falado aqui na internet. Então vocês veem sempre o pessoal falar de fórmula mágica, mas a realidade do mercado poucos trazem. Ou então eles vão fazer um trabalho emocional com vocês, psicológico, e não vão trazer uma abordagem mais prática. Por isso é importante que vocês curtam o canal, tá? Ativem as notificações para vocês receberem os vídeos à medida que eles forem lançados, e tenhamos aí esse espaço, né, para interação e desenvolvimento de vocês mesmos. É importante fazer com que o pensamento crítico entre em ação e vocês deixem um pouco aquela questão emocional de lado para fazer com que isso aqui seja realmente prazeroso e rentável. Então eu sei que muitos têm aquela expectativa de mudar de vida, de mudar a vida da família no curto prazo. Infelizmente essa não é a característica do mercado. As pessoas acabam entrando dentro daquela questão dos 90%, né? Mas no primeiro momento, se nós trabalharmos o feijão com arroz, tá? Com dedicação, com sabedoria e com inteligência, esse trabalho vai se transformar em dinheiro. Por isso, permaneçam vivos no mercado e vamos aproveitar este espaço e esse tempo que nós temos. Minha intenção aqui é justamente essa, o intercâmbio de conhecimento, ok? Então curtam o vídeo, passem esse vídeo para o número maior de pessoas que vocês puderem, né? Divulguem aí o nosso trabalho. Nós temos um site, tá? Nós temos uma página do Telegram onde nós abordamos vários assuntos também. Normalmente o meu dia a dia como educador e como trader, né? Ele começa às 8h30 da manhã e ele vai normalmente até às 6 da tarde, então eu estou disponível para aqueles que estão trabalhando comigo praticamente o dia inteiro, e nós estamos abordando diversos assuntos com conteúdo bastante denso. E por isso eu convido a todos vocês para também participarem desses ambientes onde nós estamos, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.